A vida pode desmoronar de um dia para o outro. Eu sei disso porque aconteceu comigo. Não há aviso, não há um momento exato em que tudo se perde. A queda acontece aos poucos, pedaço por pedaço, até que um dia você olha ao redor e percebe que não tem mais nada. Nem mesmo o direito de sonhar. Eu me chamo Camila e já fui uma mulher com um trabalho digno, uma casa simples, mas cheia de vida, e sonhos que pareciam possíveis. Nasci no Brasil, filha única de pais trabalhadores. Minha mãe era professora, e meu pai, mecânico. Eles sempre lutaram para me dar um futuro melhor do que o que tiveram. Mas o destino, cruel e impiedoso, decidiu que isso não seria possível. Tudo começou quando minha mãe adoeceu. No início, eram apenas tonturas, lapsos de memória. Depois vieram os desmaios. Os médicos demoraram a dar um diagnóstico, mas quando finalmente descobriram, era tarde demais. O câncer já havia se espalhado. A mulher forte que me criou, que me ensinou a sempre lutar, de repente não conseguia mais sair da cama. Eu me desdobrava para trabalhar e cuidar dela ao mesmo tempo. Mas o dinheiro começou a faltar. Os remédios eram caros. O aluguel estava atrasado. E então, como se já não fosse o suficiente, meu pai também adoeceu. Ele sempre foi um homem forte, mas a dor de ver minha mãe partir parecia ter roubado sua saúde. Ele enfraqueceu diante dos meus olhos, e eu não pude fazer nada para impedir. Os dias foram se tornando um pesadelo. Eu chegava do trabalho exausta, cozinhava o pouco que tínhamos e passava as madrugadas ao lado deles, tentando ser forte, tentando acreditar que tudo ficaria bem. Mas não ficou. Minha mãe se foi primeiro. E, poucos meses depois, perdi também meu pai. O silêncio dentro daquela casa era ensurdecedor. Não havia mais risadas, nem cheiro de café pela manhã. Apenas um vazio frio, cortante, que me consumia a cada dia. Eu tentei seguir em frente, mas como? As contas se acumularam, as dívidas cresceram como uma avalanche. Meu emprego não pagava o suficiente para me manter sozinha. E então, um dia, fui despejada. Saí com uma mala pequena e uma sacola com poucas lembranças da minha família. Olhei para a porta daquele apartamento pela última vez e senti um nó na garganta. Eu não tinha mais um lar. No início, tentei procurar ajuda. Mas sem endereço fixo, sem ninguém por mim, as portas começaram a se fechar. Amigos sumiram. Parentes distantes sequer atenderam minhas ligações. Eu não existia mais para eles. Passei noites dormindo em rodoviárias, tentando fingir que ainda tinha um destino para onde ir. Mas não tinha. E assim, sem que eu percebesse, virei apenas mais uma sombra na cidade. Apenas mais um rosto perdido entre tantos que ninguém vê. O frio se tornou meu inimigo constante. A fome, minha companheira silenciosa. E a solidão, essa eu já não sabia mais diferenciar de quem eu era. Agora, sentada na calçada de uma avenida movimentada, vejo pessoas bem vestidas passando por mim como se eu fosse invisível. Elas têm pressa, preocupações e compromissos importantes. Eu só queria um pouco de dignidade. Mas sei que, para o mundo, eu não passo de uma mulher suja e esquecida. Eu não sei quanto tempo mais posso aguentar assim. Mas o destino, imprevisível como sempre, está prestes a me colocar diante de algo que mudará tudo. Eu só não faço ideia do que está por vir. A fome dói. Não é apenas um incômodo, um estômago roncando de leve. É um vazio cortante que se espalha pelo corpo, tirando as forças, roubando a dignidade. Faz tempo que aprendi a ignorá-la, a enganar meu próprio organismo com goles de água suja e promessas vazias de que amanhã será melhor. Mas hoje, o frio e a fraqueza me derrotaram. Eu precisava comer. As luzes da cidade piscavam à minha frente enquanto eu vagava pelas ruas movimentadas. Os cheiros das cozinhas dos restaurantes me torturavam, lembrando-me do tempo em que eu podia entrar em um lugar assim, escolher um prato e me deliciar sem medo dos olhares de repulsa. Agora, tudo o que eu tinha era um estômago vazio e a esperança de encontrar alguma sobra no lixo antes que fosse tarde demais.
foi quando meus olhos pousaram naquele restaurante. A fachada de vidro reluzia sob as luzes quentes, e as pessoas bem vestidas riam enquanto brindavam suas taças de vinho. Meu corpo se arrastou até lá como se estivesse sendo guiado por algo maior que minha vontade. Não sei se foi instinto ou desespero, mas me vi parada diante da porta, observando o interior como alguém que olha para um mundo inalcançável. Juntei a coragem que ainda restava dentro de mim e dei um passo hesitante para dentro. O cheiro de comida quente me atingiu como um soco no estômago, e minha boca salivou. Me aproximei do balcão, tentando ignorar os olhares que já começavam a pesar sobre mim. Com licença, minha voz saiu fraca, rouca de dias sem uso. Poderia me dar algo para comer? O silêncio tomou conta por um breve momento. Então, um riso debochado ecoou pelo ambiente. O gerente, um homem alto e de olhar arrogante, cruzou os braços e me encarou com desprezo. Esse não é lugar para você, disse ele, com um sorriso cruel. A porta da cozinha fica nos fundos, se quiser o lixo. O chão pareceu sumir sob meus pés. O sangue subiu ao meu rosto, mas não havia forças para reagir. Eu só queria um prato de comida, não um espetáculo de humilhação. As risadas começaram. Alguns clientes cochichavam, outros riam abertamente. Uma mulher de vestido vermelho cobriu o nariz como se eu tivesse um cheiro insuportável. Um casal na mesa próxima me olhou com nojo, e um homem de terno ajustou os óculos, fingindo que eu não estava ali. Por favor, insisti, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Eu só preciso de um pouco de comida. O gerente revirou os olhos e pegou um copo de água. Por um segundo, pensei que ele fosse me dar. Mas então, num movimento rápido, ele despejou a água sobre mim. Vá embora. Agora. O líquido gelado escorreu pelo meu rosto, misturando-se com a poeira da rua, ensopando minha blusa fina. Os risos aumentaram. A dor não era só pelo frio ou pela humilhação. Era por saber que, naquele momento, eu não era mais um ser humano para aquelas pessoas. Eu era apenas um incômodo. Engoli o choro, virei-me e corri para a porta, pronta para desaparecer dali. Mas, antes que eu pudesse dar o primeiro passo, senti um silêncio repentino no ambiente. Os risos cessaram. O ar ficou pesado. Alguém se levantou. Olhei de relance e vi um homem de terno escuro, olhar firme, observando tudo com uma expressão séria. Ele não ria. Não cochichava. Apenas me olhava com um brilho estranho nos olhos. E então, ele começou a caminhar em minha direção. Minha pele ainda estava molhada, e o frio da água misturava-se à ardência da humilhação. O silêncio que agora tomava conta do restaurante era ainda mais opressor do que os risos de segundos atrás. Eu queria desaparecer, fugir para longe daquele lugar onde todos me viam como uma praga, um erro que deveria ser apagado da paisagem luxuosa. Mas algo me impediu de dar o primeiro passo. O homem. Ele estava sentado próximo à janela, sozinho em uma mesa elegante, observando tudo com um olhar indecifrável. Seu terno era escuro, bem cortado, e sua presença parecia emanar uma força silenciosa, mas imponente. Diferente dos outros, ele não demonstrava repulsa, nem desprezo. Apenas uma calma que contrastava com a hostilidade ao redor. Por um momento, acreditei que ele também fosse rir. Que fosse fazer algum comentário irônico ou apenas fingir que eu não existia, como todos ali estavam acostumados a fazer. Mas, para minha surpresa, ele se levantou. O barulho de sua cadeira arrastando-se no chão pareceu amplificado, fazendo com que os olhares da sala se voltassem para ele. O gerente, que ainda segurava o copo vazio na mão, enrugou a testa. O homem ajeitou o paletó com calma e começou a caminhar em minha direção. Meu instinto me disse para correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Ele parou a poucos passos de mim, os olhos fixos nos meus, e disse, com uma voz firme, mas sem agressividade: "Você está bem?" A pergunta me pegou de surpresa. Não porque fosse algo difícil de responder, mas porque ninguém me perguntava isso há muito tempo. O gerente se apressou em intervir, soltando uma risada nervosa. "Senhor Vasquez,
Peço desculpas pelo incômodo. Essa mulher entrou aqui sem autorização. Já estou cuidando disso. O homem, Leonardo Vasquez, sequer desviou o olhar de mim. Seus olhos escuros pareciam tentar enxergar além do que a sujeira da rua mostrava. Cuidando disso. Ele arqueou a sobrancelha. O que exatamente você está cuidando aqui? O gerente pigarreou, visivelmente desconfortável. Apenas evitando que clientes como o senhor sejam perturbados por esse tipo de gente. A forma como ele disse esse tipo de gente foi como um soco no meu estômago. Eu já estava acostumada a ser tratada como invisível, mas ouvir aquilo de forma tão explícita ainda fazia meu peito apertar. Leonardo finalmente desviou o olhar de mim e voltou-se para o gerente. E qual é exatamente o problema em oferecer um prato de comida a alguém que tem fome? O silêncio foi absoluto. Nenhum cliente ousou falar, nem rir. O gerente abriu a boca, mas nenhuma resposta saiu. Não se preocupe, Sr. Vasquez, ele tentou amenizar, com um sorriso falso. Podemos resolver isso agora mesmo. Vou chamar a segurança para removê-la. Não. A voz de Leonardo foi cortante. Ela não vai a lugar nenhum. Meu coração disparou. A reação dele não fazia sentido. Por que se importava? O que ele ganharia com isso? Mas antes que eu pudesse entender qualquer coisa, Leonardo fez algo que fez o restaurante inteiro prender a respiração. Ele virou-se para o garçom mais próximo e ordenou: traga o melhor prato da casa. Quero que ela seja servida como qualquer outro cliente. O silêncio dentro do restaurante se tornou quase palpável. Todos os olhares estavam voltados para mim e para Leonardo Vasquez. O gerente parecia engasgado com as próprias palavras, como se não conseguisse acreditar no que acabará de ouvir. O garçom hesitou por um instante, mas então olhou para Leonardo, esperando uma confirmação. Eu falei sério, repetiu Leonardo, com um tom inabalável. Traga o melhor prato da casa para ela. Agora. O gerente deu um passo à frente, tentando recuperar o controle da situação. Senhor Vasquez, com todo respeito, esse restaurante tem uma reputação. Não podemos atender qualquer tipo de pessoa. Leonardo soltou uma risada baixa, mas sem humor. Ele virou-se lentamente para encarar o gerente, que de repente pareceu encolher diante dele. Uma reputação, é? Leonardo cruzou os braços, observando-o de cima a baixo. E essa reputação inclui humilhar pessoas com fome. O gerente engoliu em seco, percebendo que qualquer resposta poderia piorar sua situação. O garçom, percebendo a tensão crescente, não esperou mais ordens e apressou-se em cumprir o pedido. Enquanto isso, eu continuei ali, imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Meus instintos gritavam que aquilo não poderia ser real. Que era uma armadilha, uma pegadinha cruel, um truque para me expor ainda mais ao ridículo. Pessoas como ele, ricos, poderosos, não se preocupavam com alguém como eu. E, no entanto, lá estava ele. Leonardo olhou para mim novamente, seu olhar sério, mas sem julgamento. Venha. Minha garganta estava seca. Eu não sabia o que dizer. Não sabia se deveria confiar nele. Meus pés pareciam pesados, como se o simples ato de entrar naquele restaurante fosse impossível. Mas, então, percebi algo. As pessoas ali já me humilharam o bastante. Já riram de mim, já me reduziram a nada. Se eu saísse agora, estaria apenas confirmando o que eles pensavam, que eu não merecia estar ali. Então, sem dizer uma palavra, respirei fundo e dei um passo para frente. Foi como se o tempo tivesse parado. Os clientes sussurravam em choque enquanto eu atravessava o salão, sentindo cada olhar queimando sobre mim. Minha roupa estava molhada, minha pele suja, mas eu continuei. Quando me aproximei, Leonardo puxou a cadeira para mim. Aquilo me atingiu mais do que qualquer palavra. Eu não me lembrava da última vez que alguém fez um gesto tão simples por mim. Eu me sentei, hesitante. Meus dedos tremiam ao tocar a mesa de madeira polida. Minutos depois, o garçom retornou com um prato fumegante,
e o cheiro delicioso quase me fez chorar. Minha fome era insuportável, mas o medo ainda estava ali. E se tudo aquilo fosse um truque? Olhei para Leonardo, que me observava com paciência. Como se entendesse cada dúvida dentro de mim. Coma, ele disse, com suavidade. É só comida. Eu não sabia por quê, mas pela primeira vez em muito tempo, eu quis acreditar em alguém. Peguei o garfo e levei a primeira garfada à boca. E, naquele instante, senti como se algo dentro de mim estivesse sendo resgatado. O sabor da comida explodiu na minha boca de uma forma que eu nem sabia que era possível sentir. Era quente, macia, temperada na medida certa. Mas o que mais me surpreendeu não foi o gosto, foi o que aquele prato representava. Eu estava sentada à mesa, como qualquer outro cliente. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia humana. Mas o mundo ao meu redor parecia não aceitar isso. Os cochichos aumentavam. Algumas pessoas balançavam a cabeça em desaprovação. O gerente, ainda pálido de choque, se aproximou de Leonardo, tentando manter um tom de respeito, mas claramente irritado. Senhor Vasquez, entendo que queira ajudar essa mulher, mas precisa considerar o impacto na reputação deste estabelecimento. O restaurante foi projetado para atender uma clientela diferenciada. Leonardo pousou os talheres calmamente e ergueu os olhos para o gerente. O silêncio no salão se tornou ainda mais denso. Diferenciada? Repetiu ele, arqueando uma sobrancelha. Sim, senhor. Esse tipo de atitude pode afastar nossos clientes mais fiéis. Por um momento, ninguém respirou. Os clientes olhavam atentos, como se esperassem que Leonardo finalmente recuasse e deixasse aquela situação desconfortável para trás. Mas então ele fez algo que ninguém esperava. Então é uma pena que seus clientes fiéis não sejam mais problema meu. O gerente franziu a testa, confuso. Como assim, senhor? Leonardo pegou o celular no bolso e digitou algumas palavras rapidamente. Depois, olhou para o gerente com um meio sorriso, que me fez perceber que algo muito maior estava prestes a acontecer. Porque este restaurante, a partir de agora, me pertence. Um murmúrio de choque tomou conta do lugar. Os clientes se entreolharam, tentando entender o que estavam ouvindo. O gerente piscou algumas vezes, como se não tivesse certeza de que escutou direito. O quê? Leonardo se encostou na cadeira e cruzou os braços. Acabei de finalizar a compra. Tenho contatos diretos com o proprietário anterior e, sinceramente, não foi difícil convencê-lo a vender. A documentação já está em andamento. Então, como novo dono deste restaurante, deixe-me esclarecer algumas coisas. O gerente engoliu em seco. A partir de hoje, continuou Leonardo, este lugar não será mais conhecido pelo preconceito. As portas estarão abertas para quem quiser uma refeição, independentemente de aparência ou status. E o mais importante. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para mim. Ninguém mais será tratado como lixo aqui dentro. Minhas mãos apertaram os talheres, meu peito subindo e descendo rapidamente. O gerente tentou recuperar o controle da situação. Senhor, acho que devemos discutir isso com calma. Não há nada para discutir. Leonardo se levantou, e seu olhar cortante fez o gerente se calar na hora. Se você não consegue tratar as pessoas com respeito, então talvez esse restaurante não seja mais o lugar certo para você. O homem ficou sem reação. A arrogância que antes dominava sua expressão agora havia sido substituída pelo medo. E pela primeira vez, eu senti que o mundo estava começando a mudar. Minha mente ainda tentava processar tudo o que tinha acontecido. Em questão de minutos, passei de uma mulher humilhada na porta de um restaurante para alguém sentada à mesa, saboreando um prato quente, e agora, testemunhava um milionário comprar um estabelecimento inteiro para garantir que ninguém mais passasse pelo que eu passei. Ainda assim, algo dentro de mim me impedia de acreditar completamente. Eu já tinha visto bondade antes, mas sempre vinha acompanhada de segundas intenções. O que ele queria? O que esperava de mim? Leonardo sentou-se à minha frente, pegando sua taça de vinho,
como se nada daquilo fosse extraordinário. Como se ele não tivesse acabado de transformar minha vida em questão de segundos. Ele tomou um gole tranquilo e, então, sem rodeios, perguntou: "Qual é a sua história, Camila?" Meu corpo ficou tenso. A pergunta me atingiu como uma rajada de vento frio. Eu não gostava de falar sobre meu passado. Cada lembrança era um fio que, quando puxado, me fazia despencar em memórias dolorosas. "Por que quer saber?" Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Ele não pareceu se incomodar. Apenas apoiou os cotovelos na mesa e me olhou nos olhos. "Porque eu vejo alguém aqui dentro. E acho que essa pessoa tem uma história que ninguém quis ouvir." Algo dentro de mim tremeu. Não pelo que ele disse, mas porque era verdade. Respirei fundo. Eu já tive uma vida normal. Trabalhei, paguei minhas contas, fiz tudo como deveria ser. Meus pais eram tudo para mim. Lutaram tanto para me dar uma vida digna. Mas ficaram doentes. E eu fiz tudo o que pude para ajudá-los. Leonardo não desviou o olhar. Apenas ouvia, como se cada palavra minha fosse importante. Os tratamentos eram caros. Os dias eram pesados. Eu mal dormia, dividia meu tempo entre cuidar deles e tentar manter meu emprego. Mas o dinheiro nunca era suficiente. E um dia, eu os perdi. Minha garganta travou. Primeiro minha mãe, depois meu pai. Depois disso, nada mais importou. Eu afundei. Perdi tudo. Até minha casa. Fiquei em silêncio por um momento, lutando contra a avalanche de emoções que ameaçava me engolir. "Você não tem ninguém? Nenhum parente?" Ele perguntou, a voz suave. Ri de um jeito amargo. "Não. Quando você perde tudo, as pessoas somem. Amigos? Não existem quando você não tem nada a oferecer. Parentes? Desaparecem quando percebem que você pode precisar deles." Os olhos de Leonardo carregavam algo que eu não conseguia decifrar. "E desde então, você tem vivido nas ruas?" Assenti lentamente. "Sobrevivido. Não é viver." Houve um longo silêncio entre nós. Mas, diferente dos outros silêncios que eu conhecia, esse não era pesado. Era confortável. Então, Leonardo recostou-se na cadeira e me olhou de um jeito que me fez sentir que algo muito maior estava por vir. "Então acho que está na hora de mudar isso." As palavras de Leonardo pairaram no ar por um instante, como se esperassem que eu as agarrasse antes que desaparecessem. Está na hora de mudar isso. Simples. Direto. Mas para mim, parecia algo distante, quase impossível. Minha primeira reação foi rir. Um riso curto, seco, de quem já não acredita mais em promessas. "E como exatamente eu faria isso?" Perguntei, cruzando os braços. "Pessoas como eu não têm escolhas. O mundo já me mostrou onde é o meu lugar." Leonardo não desviou o olhar. Ele não parecia surpreso com minha resistência. Na verdade, parecia que já esperava por ela. "E se eu dissesse que tenho uma proposta para você?" Franzi a testa, sentindo meu corpo se enrijecer. "Que tipo de proposta?" Ele recostou-se na cadeira, girando o vinho na taça antes de responder. "Quero que trabalhe aqui, no restaurante." Meu coração parou por um segundo. "O quê?" "Quero que tenha um emprego, um salário. Quero que recupere sua vida." Senti uma mistura de emoções tão intensa que não consegui responder de imediato. Parte de mim queria aceitar sem pensar duas vezes. Outra parte, a parte machucada, desconfiada, se recusava a acreditar. "Isso não faz sentido", murmurei. "Por que faria isso?" Leonardo soltou um suspiro e me olhou com algo que parecia ser empatia? Porque eu já vi o mundo tentar esmagar pessoas que só precisavam de uma chance. E porque posso fazer algo a respeito. Minhas mãos tremiam sobre a mesa. Tudo dentro de mim gritava para recusar, para fugir, para não criar expectativas. Mas ao mesmo tempo,
uma fagulha se acendeu. Uma fagulha que eu achava que tinha morrido há muito tempo. Engoli em seco. Eu não sei. Leonardo assentiu devagar, como se compreendesse minhas dúvidas. Não precisa decidir agora. Apenas pense nisso. Fiquei em silêncio. O peso daquela proposta era maior do que qualquer coisa que eu já tinha carregado. E, pela primeira vez em muito tempo, eu tive medo de esperar algo melhor. A noite passou como um borrão. Eu não conseguia dormir, não conseguia pensar em outra coisa além da proposta de Leonardo. O medo e a esperança travavam uma batalha dentro de mim. Eu queria acreditar que aquilo era real, mas toda vez que tentei sonhar no passado, a vida me arrancou qualquer ilusão. E se fosse um erro aceitar? E se, no fim, eu não passasse de um experimento de caridade, algo passageiro que logo seria descartado? Mas, então, pensei no que aconteceria se eu recusasse. O frio das ruas, a fome, os olhares de desprezo, seria isso que me esperava pelo resto da vida? Quando o sol começou a nascer, tomei uma decisão. Eu iria tentar. Não por Leonardo. Não pelo restaurante. Mas por mim mesma. Naquela manhã, tomei um banho de verdade pela primeira vez em anos. A água quente lavou não apenas a sujeira da rua, mas parte do peso que eu carregava nos ombros. As roupas limpas, emprestadas por uma funcionária do restaurante, pareciam estranhas no meu corpo, como se não pertencessem a mim. Quando me olhei no espelho, quase não reconheci a mulher que me encarava. Havia algo diferente em seus olhos. Algo que eu não via há muito tempo. Esperança. Ao chegar ao restaurante, todos os olhares recaíram sobre mim. Funcionários cochichavam, clientes observavam com curiosidade. O gerente antigo havia sido demitido, mas sua mentalidade ainda pairava sobre o ambiente. Leonardo me recebeu com um simples aceno de cabeça. Pronta para começar? Respirei fundo. Sim. Meu primeiro dia foi um teste de resistência. Eu não sabia nada sobre restaurantes. Fui colocada na cozinha, lavando pratos, organizando estoques, observando o funcionamento do lugar. Não reclamei. Apenas trabalhei. Mas, no fundo, o medo ainda estava ali. O medo de que tudo desmoronasse de novo. Quando o expediente terminou, minhas mãos estavam doloridas, minhas pernas exaustas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti algo que eu achava ter perdido. Pertencimento. Talvez, só talvez, eu ainda tivesse um lugar no mundo. Os dias seguintes foram intensos. O trabalho no restaurante era cansativo, mas eu me dedicava a cada tarefa como se minha vida dependesse daquilo, porque, de certa forma, dependia. Mas nem todos estavam prontos para me aceitar ali. Os funcionários me olhavam com desconfiança. Alguns clientes murmuravam entre si, questionando a decisão de Leonardo. Eu fingia não ouvir, mas cada palavra sussurrada era como uma faca invisível perfurando minha pele. A pior parte veio quando uma ex-funcionária, demitida semanas antes, retornou ao restaurante como cliente. Ela me reconheceu de imediato e fez questão de ser ouvida. Então é isso? Sua voz cortou o ar, agora esse lugar contrata mendigos? O salão ficou em silêncio. Senti meu corpo enrijecer, o estômago revirar. Você devia estar na rua, onde pertence, ela continuou, um sorriso cruel nos lábios. Ou acha que algumas roupas limpas vão mudar quem você é? O chão pareceu sumir sob meus pés. A vergonha ameaçou me consumir. Todos esperavam minha reação, mas nenhuma palavra saiu da minha boca. Foi quando ouvi a voz firme de Leonardo. Camila pertence aonde quiser estar. Os olhares se voltaram para ele. Leonardo caminhou lentamente até nós, sem tirar os olhos da mulher. E aqui, nós valorizamos as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que já passaram. O impacto de suas palavras ressoou pelo restaurante. A mulher tentou rebater, mas o olhar dele fez com que se calasse. Engoli em seco. Eu podia fugir e desistir. Ou podia mostrar a todos que eu merecia estar ali.
Então, respirei fundo, ergui a cabeça e continuei meu trabalho. Naquele momento, eu soube que nunca mais deixaria ninguém me dizer onde eu pertencia. Se alguém tivesse me dito, meses atrás, que minha vida mudaria completamente, eu teria rido. Eu teria dito que pessoas como eu não têm segundas chances. Mas agora, olhando para mim mesma no espelho, vejo alguém diferente. O reflexo ainda carrega cicatrizes do passado, mas os olhos, aqueles olhos antes cansados e sem esperança, agora brilham com algo novo. 6 meses se passaram desde a noite em que Leonardo Vasquez comprou aquele restaurante e me deu uma oportunidade. No começo, eu trabalhava apenas na cozinha, lavando pratos. Mas, aos poucos, aprendi sobre os ingredientes, sobre o preparo dos pratos. A chefe do restaurante percebeu meu interesse e começou a me ensinar. E eu aprendi. Eu me dediquei. Hoje, não sou mais apenas uma funcionária. Sou auxiliar de cozinha. Tenho um salário digno. Aluguei um pequeno apartamento. Comprei minhas próprias roupas. E, o mais importante, recuperei minha dignidade. O restaurante também mudou. De um lugar elitista, tornou-se um ambiente onde o respeito vem em primeiro lugar. Leonardo não apenas transformou o negócio, mas também deu oportunidades a outras pessoas que, como eu, só precisavam de uma chance. E ele nunca me tratou como um projeto de caridade. Sempre me olhou como alguém capaz, como alguém que merecia estar ali. Naquela noite, quando saí do restaurante após mais um dia de trabalho, parei na calçada por um momento. Olhei para a rua, para as sombras que antes eram minha casa. E então vi uma mulher, sentada no frio, abraçando os próprios joelhos. Seu olhar perdido me lembrou do que eu já fui. Aproximei-me devagar e estendi a mão. Você tem fome? 6 meses atrás, eu era essa mulher. Mas hoje, pela primeira vez, eu não sou mais apenas alguém que sobrevive. Hoje, eu sou alguém que pode ajudar. A vida sempre nos dá oportunidades de sermos melhores, seja ajudando alguém ou permitindo que alguém nos ajude. Muitas vezes, julgamos as pessoas sem conhecer suas histórias, sem entender as batalhas que enfrentam. Mas a verdade é que um simples ato de bondade pode ser a diferença entre uma vida condenada ao esquecimento e uma nova chance de recomeçar. Se você estivesse no lugar de Leonardo, teria estendido a mão para Camila? Ou, se fosse Camila, teria coragem de aceitar essa segunda chance? Agora, clique no vídeo que está na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e reflexão. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes que tocam o coração. Até a próxima!